Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. 4 coisas das quais ninguém pode se esconder. Nesta vida, existem certas coisas das quais não podemos nos esconder. Primeiro, ninguém pode esconder-se dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. O homem pode fazer o que quiser ou desejar, mas dos olhos de Deus não pode esconder-se. A Bíblia estabelece a realidade desta verdade. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Salmos, capítulo 139, versículos 7 a 8, versículo 11. A presença de Deus está em toda parte, e por conseguinte ninguém pode esconder-se. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, versículo 13. Em certas ocasiões, o homem tem mais medo do outro homem do que de Deus. O homem pode esconder-se dos olhos do homem, mas não dos olhos de Deus. Um certo pai desejava roubar uma sandália e disse ao seu filho que lhe avisasse se alguém estava olhando. Enquanto ele subia pela cerca para entrar na propriedade privada, o filho disse: "Pai, alguém está olhando." O pai desce com rapidez da cerca e pergunta ao filho: "Quem está olhando?" O filho responde: "Deus, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele." Segundo, ninguém pode se esconder da morte. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Se Jesus Cristo não voltar dentro de 100 anos, muitos de nós não escaparemos da morte, pois quando ela vem, ninguém pode se esconder. A Bíblia diz que nossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece. Logo, o homem está a um passo da morte. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. 1 Samuel 20, versículo 3. O homem certamente morrerá, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. 2 Samuel capítulo 14, versículo 14. Os dias do homem são curtos e cheios de problemas e o final sempre é a morte. Nem o dinheiro, nem a fama podem fazer com que uma pessoa não experimente a morte. Este é um encontro que todos compareceremos, queira o homem ou não, pois não podemos esconder-se da morte. A morte não faz acepção de pessoas, tanto bebês como crianças, adolescentes, jovens ou terceira idade morrem. Muitos de nossos entes queridos já partiram deste mundo, mas a pergunta que não quer calar: você está preparado para a morte? Onde vai passar a eternidade? Terceira, o homem não pode se esconder das consequências do pecado. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. 2 Samuel capítulo 12, versículos 7, 9 a 10. Davi sofreu porque não pôde esconder-se das consequências de seu pecado. Esta é uma realidade que não pode ser negada. Muitos pensam que pode se esconder das consequências do pecado, mas a palavra de Deus afirma que ninguém pode se esconder das consequências do pecado. Caim assassinou seu irmão às escondidas, mas não pôde esconder-se das consequências de seu pecado.
Ananias e Safira não puderam esconder-se das consequências de seus pecados e morreram. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos capítulo 5, versículo 3 e 5. Antes de praticar o pecado, lembre-se de que você não pode se esconder de suas consequências. Em Número capítulo 32, versículo 23, diz: Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, as consequências do pecado sempre nos alcançarão. Portanto, ai do pecador, porque receberá a recompensa de seus pecados. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías capítulo 48, versículo 22. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Provérbios capítulo 13, versículo 21. Enquanto os justos são recompensados com bem, os pecadores sofrem as consequências de seus pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quarta, ninguém poderá se esconder do juízo final. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O juízo é o outro encontro do qual não poderemos faltar ou ausentar-se. Ninguém poderá se esconder do grande juízo final. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Neste grande dia do juízo final, o homem dará contas a Deus de tudo o que fez enquanto esteve em seu corpo físico, seja bem ou mal. Todas as pessoas, até mesmo aquelas que já morreram desde Adão e Eva, estarão presentes no grande juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 12. Uma vez que todos estarão presentes neste grande juízo, precisamos estar preparados para não sermos envergonhados e nem condenados nesse grande dia. Vivamos nossas vidas de tal maneira que quando esse grande dia chegar, possamos estar alegres ao lado de nosso Senhor, em vez de tristes para sempre. Portanto, tenha a consciência dessas 4 coisas para que a sua vida eterna não seja afetada. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e ajude-nos a viver de acordo com sua palavra e a sua vontade. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.